Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Hora de abrir o baú da memória e contar uma história. E qual é a história de hoje? A história de hoje é a de Wilson Corradini, o guardião da estaçãozinha. Antes de falar exatamente do seu Wilson, eu resumo para você o que foi a estaçãozinha afinal. A estaçãozinha, ou Jundiaí Paulista, foi uma estação inaugurada em 1898 pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro como segunda estação do município de Jundiaí, para servir como alternativa à primeira estação, a estação principal, operada pela São Paulo Railway. Essa estação, ao longo dos anos, serviu como embarque e desembarque dos passageiros da Paulista, ou então como escala de maquinistas, até seja na época da Paulista ou na época da FEPASA. Para que você tenha uma ideia, se você desembarca na estação de Jundiaí, hoje utilizada pela CPTM, que é a estação originária da São Paulo Railway, e caminha uns 800 metros à frente, você vê as infelizmente ruínas da estação de Jundiaí Paulista sob um viaduto, o Viaduto São João. Nessa estação viveu o nosso personagem da história de hoje, um personagem muito real e muito querido por mim. Wilson Corradini nasceu em 1938, portanto, se vivo fosse, ele teria 85 anos. Ele ingressou na Companhia Paulista nos anos 60 como motorista de caminhão. Então ele não trabalhava diretamente com os trens, mas ele tinha um papel muito importante, porque ele pegava as cargas que os trens deixavam e fazia as entregas, fazia a distribuição aos centros de distribuição ou mesmo a distribuição já porta a porta, uma vez que a Paulista dispunha deste serviço. Passados os anos, ele teve outros trabalhos, mas a ferrovia nunca se distanciou dele. Isso porque, já no final dos anos 90, a FEPASA, que detinha as operações que um dia foram da Companhia Paulista, foi privatizada. Foi primeiro passada ao controle da Rede Ferroviária Federal e privatizada no final de 1998. Em 99, os trens de passageiros deixaram de circular em todo o estado de São Paulo, voltaram por um curto período de tempo, entre agosto de 99 e março de 2001, mas só nos trechos a partir de Campinas a Bauru, Campinas a São José do Rio Preto, isso nas linhas da Paulista / Araraquara, e Jundiaí ficou sem tráfego de passageiros desde 99, o que fez a estaçãozinha ser abandonada, já que ela não servia há muito tempo como embarque e desembarque, e há muito mais tempo também, ou há um tempo quase parecido, como escala de maquinistas. Ainda havia ali alguma operação no tempo da FEPASA, mas com o fim desta empresa, a estaçãozinha ficou às moscas, ficou desativada, e uma parte dela, aliás, tinha uma semi-destruição por conta de um acidente com uma locomotiva que perdeu os freios vindo das oficinas de manutenção de Jundiaí, colidiu com uma das paredes da estaçãozinha. Essa parte nunca foi reconstruída. Muito bem, a estação estava vazia, eis que o seu Wilson ele foi morar lá. Ele ficou como um habitante da estaçãozinha por quase 20 anos. Ele foi morar lá, ele contava no final do ano de 1998, no final da FEPASA. E qual é a importância disso? Bom, a importância disso é que a estaçãozinha existiu enquanto o seu Wilson viveu. Eu conheci o seu Wilson Corradini no ano de 2005. Um ano depois, mais ou menos, de eu começar a pesquisar a história da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, eu vim andando por Jundiaí e eu subi o Viaduto São João, que à época já existia, para tentar tirar algumas fotos. Fotos essas que acabaram se perdendo, porque eram fotos ainda com uma câmera analógica, devem ter queimado, enfim, era uma câmera muito velhinha que eu tinha à época, passava luz, era uma maravilha, né? Eu tinha 18 anos e eu estava mais interessado ali no depoimento escrito, que eu não tinha nem gravador de voz, eu escrevia no caderninho, e eu vi aquele senhor e ele acabou me chamando, então eu desci, a estação era toda cercada, ele abriu um portão de ferro, ele tinha ali um cadeado, eu conversei um pouco com ele, e ele me contou essa primeira história, que ele tinha sido motorista de caminhão da Paulista, como ele trabalhou na ferrovia, qual era a ligação, e ele falou que ele tinha uma paixão muito grande pelos trilhos e que ele nunca conseguiu ficar muito distante da ferrovia, mesmo que não trabalhasse diretamente nela. E era interessante porque ele preservava algumas relíquias da estaçãozinha. A estaçãozinha tinha uma porta interna de madeira maciça, toda trabalhada, que, segundo o seu Wilson contava, valia milhares de reais, e pessoas tinham oferecido 10 ou 20 mil reais nela,
E como a estaçãozinha estava abandonada, né, ele estava ali morando e tomando conta, mas ele não era morador oficial, nem um tomador de conta oficial, vamos dizer assim, ele podia ter vendido e ganhado muito dinheiro, mas ele tinha uma noção moral, uma noção de conduta que era irrepreensível. Ele dizia, não, isso não é meu, eu não vou vender. E as pessoas falavam para ele, mas seu Wilson, o senhor tem uma aposentadoria tão pequena, né? Às vezes faltam dinheiro para coisas básicas, vende essa porta, o senhor ganha dinheiro. Ele falava, não, isso não é meu. Isso algum dia o dono pode vir buscar. Ou mal sabia ele que nem dono a gente sabia quem era, mas ele mesmo assim não vendia. Não era dele, ponto, isso era inegociável. O seu Wilson sempre teve cachorrinhos, né, que cuidavam do lugar e cuidavam dele também, porque vira e mexe aparecia alguém tentando invadir ou tentando roubar as coisas que ele não queria vender, e esses cachorrinhos, esses vira-latas que ele adotava, o ajudavam nesse sentido da guarda do lugar, na guarda da estaçãozinha, porque apesar de você ter a cerca do portão, você podia invadir pelos trilhos, uma vez que um pouco mais à frente a linha era aberta, já não era mais a linha eletrificada, já era a linha só da MRS, onde passavam e passam até hoje as cargas. Então você podia entrar na estaçãozinha pela linha, dava um pouco mais de trabalho, mas você chegava ali com uma certa tranquilidade, exceto pelos cachorrinhos do seu Wilson. Isso em 2005, eu conversei com ele e eu tinha notícias dele por uma amiga minha, Ana Lúcia, que à época era diretora do museu da Companhia Paulista, que também gostava muito do seu Wilson, e a gente trocava essas informações. Até 2007, 2008, eu frequentava Jundiaí, fazia as minhas pesquisas no sindicato da Companhia Paulista. Aliás, outro amigo muito saudoso do sindicato, Matias, que também já passou para andar de cima. Até que eu fiquei um tempo sem ir para Jundiaí, por conta de trabalho, enfim. E eu fui reencontrar o seu Wilson mais de 10 anos depois, na data em que foi feita essa foto que você está vendo aí, 19 de janeiro de 2016. Eu peguei o trem, saí daqui de São Paulo, cheguei a Jundiaí, fui caminhando até a estaçãozinha, e aí a cena foi muito parecida. Eu estava fotografando de cima do viaduto São João, e o seu Wilson me viu e me chamou. Eu desci, mais uma vez ele abriu o portão, e eu fui conversar com ele. Só que ali o seu Wilson já estava bem mais velho, né? Ele já tinha 77, quase 78 anos, e vocês estão vendo que ele segurava um carrinho de supermercado na mão. Esse carrinho tinha sido dado a ele pelo supermercado que ficava do outro lado da avenida, porque ele já tinha dificuldade para andar. E como eu disse para vocês, a aposentadoria dele era pequena, e ele precisava comprar um andador, mas ele não teve verba para isso, então a doação desse carrinho ajudava, porque era como um andador para ele se locomover por ali. Ele tinha uma cachorrinha, vocês vão ver na próxima foto, se eu não me engano a cachorrinha aparece, mas se não aparecer, era uma cachorrinha, uma vira-latinha malhadinha. Ela era branca e tinha umas manchinhas pretas com cotoco de rabinho, e que era brava, viu? A cachorrinha ela vinha em cima da gente, mas se ela visse a gente perto do seu Wilson, aí ela virava amiga. Chegasse lá sozinho, ela vinha e corre que pernas para que te quero da vira-latinha. E ele contava que ela, essa última que eu vi, havia o salvo de uma invasão, tentaram arrebentar, e de fato arrebentaram uma janela para tentar roubar coisas de dentro ali da estação, e se não fosse a cachorrinha avisar e dar umas boas mordidas nas canelas desses invasores, algumas coisas teriam sido roubadas e a vida dele obviamente estaria em risco. Conversei com ele, vi algumas outras coisas, ele tinha alguns staffs de locomotivas elétricas, né, um vermelho e um amarelo bem cuidados, assim, limpos, impecáveis, que também valiam um bom dinheiro, mais de 10 mil reais cada um, mas mais uma vez aquela questão moral que era muito forte do seu Wilson, né, eu não vendo, não é meu, não me pertence, estão aqui e eu cuido. E o cuidado que ele tinha com a estaçãozinha era o máximo possível dentro das possibilidades de um homem de quase 80 anos, com todas as limitações possíveis, né, de saúde, limitações físicas. O seu Wilson saía eventualmente para comprar alguma coisa para comer, para fazer exames, ele se tratava, mas enfim, ele morava ali até o final de 2017. Em 2017, ele se mudou da estaçãozinha, eu não sei exatamente quem foi, se foi a prefeitura de Jundiaí, se foi alguma entidade, e conseguiu um lugar para ele morar.
E eu, em 2018, no sábado de Aleluia, né, na véspera da Páscoa, estive em Jundiaí procurando o seu Wilson. Eu queria conversar com ele, queria ver se ele precisava de alguma coisa. Fui até a estaçãozinha e chamei uma, chamei duas, chamei três, não vi a cachorrinha. Achei aquilo muito estranho e voltei para casa esquisito. Voltei para casa achando que tinha acontecido alguma coisa errada, né? Imaginando que tinha acontecido, mas como eu não tinha visto em fonte oficial, eu falei, bom, talvez não tenha acontecido nada. Mas é como diz aquele ditado, né? Quem procura acha. Eu não tinha procurado, foi só por isso que eu não achei. Bastou eu procurar, eu descobri que de fato tinha acontecido. O sábado de Aleluia de 2018 foi o último final de semana de março. E no dia 2 de março de 2018, o obituário de Jundiaí constava o falecimento do Sr. Wilson Corradini aos 79 anos de idade. Ele morava só, num outro lugar, bem adiante ali da estaçãozinha, mais ainda coincidentemente perto da linha do trem. Faleceu e foi enterrado no cemitério Nossa Senhora do Monte Negro no dia seguinte, a 1h da tarde. Foi um baque para mim eu ter perdido o seu Wilson por algumas semanas, não ter conseguido conversar com ele uma vez mais. Talvez por uma falta de coragem de vê-lo, de ver a estaçãozinha, de conversar com ele, porque tudo aquilo me emocionava muito, de ver a nobreza de caráter, a grandeza daquele senhor, que apesar da falta de força física, apesar de estar cada vez mais debilitado, defendia como se dele fosse aquela casa, aquela estação, porque duas coisas que nunca mudaram nele, independente do tempo, foi o amor que ele tinha pelo lugar e o brilho daqueles dois olhos verdes quando ele falava da estação e da ferrovia. E nesse ano de 2023, fez, né, dia 2 de março, fez 5 anos que o meu amigo Wilson partiu, e eu publico esse vídeo no final de semana da Páscoa, 5 anos depois que eu soube. Eu queria mostrar para vocês duas fotos da estaçãozinha, para vocês verem como a falta desse guardião, eu diria até desse patrono, mudou a paisagem do lugar. Essa foto é do dia 19 de janeiro de 2016, como eu disse, eu fotografando ali no viaduto São João, antes do seu Wilson me chamar. Vejam que a estaçãozinha estava inteira, né? Dava facilmente ali para ser restaurada, era uma questão de pintura, correção das infiltrações, telhas. Só na ponta direita, né, na perspectiva de quem vê, é que tinha uma parte semi-destruída, que foi a parte onde a locomotiva colidiu. Mas a estaçãozinha estava inteira, o portão fechado, porque o seu Wilson cuidava, as janelas fechadas, havia grades. Se alguém quebrava um vidro, ele rapidamente tapava, ele punha alguma coisa, então ele não deixava que a degradação tomasse conta da estaçãozinha. Como eu disse, ele saiu no final de 2017, faleceu em março de 2018. No dia 9 de julho de 2018, ironicamente, a data que marca a Revolução Constitucionalista, né, de 1932, a estaçãozinha foi incendiada. Então a falta do seu guardião, do seu protetor, fez com que a estaçãozinha ficasse assim. Essa foto é de 2021, feita por mim também, feita com drone, que mostra a estaçãozinha já em completa ruína. Claro que boa parte dos escombros, dos tijolos, dos pedaços tinham sido limpos, mas vocês veem que sobrou só uma estrutura de paredes. Bem aqui agora na parte inferior da foto, um pouco depois de onde está a minha assinatura, é a parte em que a locomotiva colidiu, ali já estava aberta, mas todo o resto da estação era a parte protegida pelo Sr. Wilson, da qual não sobrou muita coisa. E outro dado triste é que do lado oposto da linha existia uma cabine de chaves, uma cabine de sinalização de pátio, que também foi incendiada, essa em 2020. Então, quando eu digo para vocês que a estaçãozinha sobreviveu graças ao seu Wilson, levem-me a sério. Foi esse homem, foi esse patrono, foi esse guardião, foi esse senhor amoroso e lutador pela causa, foram esses olhos verdes que fizeram a estaçãozinha sobreviver. E nesse final de semana de Páscoa, em que eu lembro os 5 anos da partida do meu amigo, eu deixo a ele a minha homenagem e o meu agradecimento pelos 20 anos de vida a mais que a estaçãozinha teve
por conta dele. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe sua curtida, comente o vídeo, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações, você sabe que os nossos vídeos de memória ferroviária saem aos domingos. E siga o nosso Instagram, @memoriaferroviaria.sp, não se esqueça do ponto, para mais fotos do meu trabalho de pesquisa sobre memória ferroviária, que está prestes a comemorar 20 anos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.